Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora eu vou trazer no estudo da Ruy Lopes, que nós vamos aprofundar bastante, que eu escolhi essa para aprofundar. Eu pretendo aprofundar as aberturas, não quero dar um negócio superficial, joga aqui, joga aqui, joga aqui, sem discussão, sem nada, sem explicações do porquê. Não quero que ninguém decore nenhuma abertura, entenda cada movimento. Então vamos trazer partidas, que nós vamos analisar as partidas e vamos colocando. Agora eu vou trazer uma partida muito antiga, com o Steins, que o super fã dele é um baita jogador, contra o Blackburn, que também é outro baita jogador. Essa partida é de 1876, bem antiga, em Londres, que eles jogaram. Mas vocês vão ver que é muito interessante e ele é muito educativo, assim. Vai ser muito interessante estudarmos. Vamos lá, Stein de sala de branca, Blackburn de negras. Saiu com E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, A6. Aqui poderia ter jogado D6 também. Aqui o velho Stein são examinados e são relevando o capítulo. Basta dizer que se as pretas jogam assim, as brancas devem evitar o plano D2, D3 em favor dos ousados D4. Como as pretas não conseguem manter o peão no E5. Então, é analisar. Jogou A6, bispo voltou para A4, querendo que avance. A intenção disso daqui é avançar. Desculpa, é avançar esse peão aqui avançar o peão DB, e o bispo vem para cá, ou sobe esse peão aqui e o bispo entra aqui. Acho que é bispo de Sozinho, se eu não me engano, e ele fica aqui atazanando quietinho, atacando o ponto fraco das negras, o ponto mais fraco, que é o F7. Também jogou aqui cavalo F6, D3. Exatamente. O que acontece? Naquela época, esse método de jogo era revolucionário. De acordo com o modelo Morphy, as brancas pretendiam desenvolver suas peças e avançar no centro o mais rápido possível, para dar um golpe nocauteado contra o rei preto. O conceito de construir um centro inatacável e depois lançar um ataque a uma ala designada foi uma das contribuições de Steins para a ciência do xadrez posicional. Jogou D6. Steins tem que jogar contra a defesa Steins. Ele tem uma defesa que justamente leva o nome dele. Uma discussão sobre os méritos das jogadas segue no próximo jogo. Por enquanto, apreciaremos a estratégia pioneira de Steins contra uma defesa reconhecidamente fraca, C3. Completando só uma barricada. Os peões brancos em C3. Aqui é o C3, D3 e E4. Podendo suportar qualquer coisa que as presas possam atirar deles. Com o centro estabilizado, Steins começa a expandir na ala do rei. Bispo E7. O movimento natural para 1876 seria o qual? G6. Planejando um fianqueto do lado do rei muito mais promissor. As brancas dificilmente poderiam esperar realizar o ataque de rei no estilo do jogo atual. E respondeu o que? H3. Aí esse é um lance, sinceramente, a pula perder tempo, né? Que podia esperar deixar cravar. Se cravar vai perder tempo, faz. O pobre velho. Desculpa, peraí. H3, esse lance não foi legal. Blackburn fez o roque. Dama E2. Outra precaução contra qualquer tentativa de derrubar o peão D4. Ele está de olho e segurar com tudo esse peão D4 aqui. As brancas também estão abrindo caminho para o jogo das damas na ala da dama. Mais uma vez, deve salientar que o jogo moderno preferia. Aqui ia fazer rock, né?
Sem dúvida, depois você traria a torre para cá. Ou jogaria cavalo BD2, protegendo o cavalo. Mas não podemos esquecer que isso é uma partida em 1876. Tá? Aí jogou aqui. Cavalo 8. O pobre velho Blackburn sabe como fazer combinações, lidar com a iniciativa e contra-atacar. Mas ele não tem ideia do que fazer contra o lento crescimento estratégico das brancas. O Stein está melhorando pouco a pouco as peças brancas. Se você olhar nas partidas do Super, ele sempre, quando ele explica sobre o Stein, ele tem até um nick que eu não lembro, mas alguma coisa com o Stein. Aqui o Stein está muito forte com as peças brancas. Ele tinha muita, assim... Ele arriscava muito, ele gostava de correr grandes riscos. Agarrando peões quentes, mas com as negras muitas vezes se encontrava forçado a posições fechadas e desconhecidas. Tal partida teria sido um choque extraordinário de estilo e metodologia do xadrez. Uma perda muito maior que o mundo do xadrez do que a possível partida da Liquine e Botelevinik de 1946, ou Fischer vs Karpov. Ele pode, por exemplo, ter jogado cavalo D7. Para quê? Para jogar G4, cavalo C5, bispo C2, cavalo E6. Vai voltar para defender o peãozinho. E o que ele fez? Ó, se você olhar, tem um buraco aqui em F4 que o cavalo podia ocupar. Por enquanto, se ele ocupar, vai trocar o bispo aqui, né? Jogou G4. Ó, e Steins começa a expandir a ala do rei. Mas por que essa mudança G4 aqui? Na realidade, o que a gente pode ter algumas razões para você pensar nesse movimento. O G4 é um ariete potencial contra o rei preto. Certo? Vai avançar. Mas há duas razões sutis por trás do G4. Defensivamente falando, as brancas impedem o movimento de liberação F5, que é um movimento que muitas vezes as brancas usam para romper aqui. E no caso aqui não ia dar certo, né? Porque tem dois peões defendendo aqui, ó. Essa casa. E aqui só tem um bispo. Então lembre-se que manter o peão D4 inviolável no ataque é um dos objetivos posicionais das brancas. E finalmente os peões E4 e G4 agora tem uma aderência semelhante a uma pinça em F5, né? Que foi o que eu mostrei aqui. O que torna uma base forte para um cavalo branco também. Você colocar um cavalo branco aqui ia ficar bem forte. Mas lá no futuro, né? Não há cavalo branco em nenhum lugar perto no momento, mas lembre-se que o objetivo principal da construção do invencível centro é C3, D3 e E4. Não se esqueça disso daí. O centro forte, esse centro fica muito forte dessa maneira. E esse centro permite, assim, manobras mais demoradas com as peças, como vocês estão vendo. O Stein está melhorando aos pouquinhos. B5, bispo C2. As negras estão avançando e deixando o buraco para trás. Por que recuar aqui em vez de B3 quando o bispo tem a diagonal aberta e visa F7? Por que será? Porque se ele jogasse aqui em B3, ele ficava ainda cuidando. Opa, saiu torta certo aqui. Ele ficaria atacando o ponto fraco F7. Por que ele fez isso? Porque ele fez isso, ó, que aqui é jogar o quê? B3. Preto vai ter o quê? Cavalo A5. A Ruy Lopes é uma daquelas aberturas que permitia a troca dos seus bispos por um cavalo inimigo.
é normalmente um mau negócio. Então, você vai jogar Ruy Lopes, tem que evitar trocar cavalo por bispo. Em princípio geral, se aplica a ambos os jogadores e a todos os 4 bispos, mas a perda do bispo das brancas para um cavalo é muitas vezes particularmente irritante para ele. É por isso que depois de bispo B3, A5, bispo C2. E já fez um espacinho para evitar justamente o ataque para entrar com o bispo em C2. Que seria uma escolha automática, em resposta à ameaça posicional de cavalo por B3. Né? Se o bispo ficasse preso, você teria trocado o seu importante bispo pelo cavalo, que não é muito forte no caso aí. Então as brancas passou 2 movimentos em vez de um, levando seu bispo a C2. Na realidade ele fez 2 movimentos para ir para o mesmo lugar, né? Você viu que o melhor era o quê? Vinha C2 rapidamente, né? Assim, e aí é pensar assim, será que é tão ruim esse movimento? Porque na realidade você trouxe o cavalo para uma região, esse A5 também. O tempo que você perdeu, o cavalo vai perder, que ele não vai fazer nada aí, né? Brincando, teoricamente, que o pessoal fala que é. Como é que fala? Cavalo no canto traz desencanto. Tá? Então o centro branco poderia ser minado com C5, C4. Exatamente o que Steinitz não quer fazer, não quer deixar acontecer. Ia jogar bispo B7. Você consegue ver uma manobra de 4 movimentos para levar o cavalo em B1 a uma casa de ataque. Certamente bispo B7. É um movimento de aparência natural, mas as negras têm que ser cautelosos com o imprudente bispo B7 na Ruy Lopes. Aqui o bispo é desenvolvido para uma diagonal que termina com uma parede de tijolos, o qual, justamente o item que o Steinitz tinha falado N vezes. Falou em cima, tem que proteger esse peão aqui muito forte. Não é à toa que ele botou a dama aqui para proteger, né? Aqui tá tudo super protegido. Porque esse peão vai bloquear o bispo. Nossa. Tá bom de 7. Esse peão vai bloquear uma diagonal que o bispo fica muito forte. Então aqui ele vai ficar batendo em pedra. Aí jogou o cavalo de BD2. Eu gosto muito disso daí, um cavalo defendendo o outro. Em movimentos consecutivos, o cavalo vai para D2. Ele vai fazer o quê? D2, F1, G3. Ele vai fazer o quê, provavelmente? É um caminho da Ruy Lopes. Mas esse peão aqui ia ficar aqui. Na realidade, esse daqui muito jogado é o quê? Esse peão aqui ia estar em G2 e o cavalo ia para G3. Ficaria com os 2 cavalos aqui. Ó, vamos ver lá. Dama D7. Cavalo F1. Cavalo D8. Cavalo E3. Ó, interessante, eu tinha certeza absoluta que ele ia botar o cavalo em G3. Mas ele botou o cavalo em E3. Fazer o quê? Para proteger o cavalinho, o peãozinho daqui. Porque qualquer movimento das brancas, o que esse cavalo está defendendo aqui? Justamente essa casa aqui. Vai jogar o cavalo E6. Cavalo F5, ameaçando o bispinho. G6. O Blackburn ataca o cavalo, mas ele deixa fraco nas casas escuras. Ficou um buracão aí nas casas escuras. Em troca de um cavalo. Então, vai fazer o quê? Cavalo por E7. Observe que foram necessários 5 jogadas. Cavalo D2, cavalo F1, cavalo E3, cavalo F5, cavalo por F7. Para as brancas trocar um cavalo por um bispo, que se mudou apenas uma vez. Tal perda de tempo seria inaceitável uma partida aberta, né? Mas o que está acontecendo? O centro está fechado. Então,
permite esse tipo, essa teoricamente perda de tempo. Você vai melhorando a partida aos poucos, que não é fácil. Pelo menos os movimentos que normalmente as negas aqui rompem, né? O mais famoso aqui é o F5, tá muito marcado pelos dois peõezinhos aqui, né? Então bora lá. Dama por E7, bispo E3. Cavalo G7. Aqui o cavalo é um substituto muito ruim pro bispo, né? Quem fica bem na diagonal é o bispo, não o cavalo, né? Mas é o que tem para hoje, pois. Porque o que acontece? Não há um defensor natural para quê? F6, G7 e H6. E ó, se você for ver, as negras estão ficando muito fracas nas casas negras. Justamente o bispo que perdeu porque foi a troca pelo cavalo. Vai jogar aqui roque grande, está disposto a atacar o nosso amigo Steins. C5 e as negras vêm com tudo também, D4. Aqui, o que é? Então, o que é tudo isso? Eu pensei, a ideia é deixar o centro intacto e atacar na ala do rei, não era? Pelo menos foi o que foi planejado. Mas o que acontece? Um dos princípios posicionais do primeiro campeão do mundo foi que quando o equilíbrio da posição foi perturbada, dando ao jogador uma vantagem apreciável, é necessário que ele ataque. Sem meias medidas são aceitáveis. Aqui o equilíbrio foi perturbado pelo desaparecimento do bispo das negras, que enfraqueceu severamente seu rei, né? Bem assim, você tem um bispo ali fianquetado, fica muito forte a defesa do rei. E o bispo fianquetado escuro protege as casas escuras. Mas a Steiner não desistiu. Provavelmente esses peões aqui, ó. Agora que ele rocou grande, ele vai atacar com esses peões aqui. Então eu pergunto, então o que é tudo isso? Agora que assim, não vai. Agora vamos ver como que ele vai desenvolver esse centro. Como que ele vai desenvolver esse ataque ao rei das negras. Porque naquela época os caras eram sangue no zóio, que ele diz. E por D4, C por D4, trouxe peãozinho pro centro, C4. E as negras também vêm. D5, ele fechou o bispo agora realmente está batendo numa pedra, né? Não tem o peãozinho aqui para tentar romper. Agora esse bispo aí vai morrer aí. Não tem peão para atacar esse peão. Esse peão de D5 não pode ser atacado por peão. E não vai ser fácil. Cavalo de C7. Dama D2. Tá defendendo o peãozinho de todo jeito. A5, bispo D4. Eu gosto muito assim na... Esses dois bispos, você tem esses bispos apontados para o rock, ninguém gosta. É muito chato, muito perigoso, que você tem que ter muita calma e tomar cuidado com esses dois bispos, porque eles estão muito fortes. Aqui eu gosto muito de jogar o sistema Colli-Zukertort, e é justamente isso, os dois bispos ficam muito fortes. Aqui também, ó, se você olhar, ó, se você for ver, ó, quem vai perturbar o bispo negro aqui? Ninguém. Esse peão não vai, aqui também não tem nenhum peão na coluna E aqui. Não tem nenhum peão, ele está aqui, ele só sai ou por um cavalo, que também está enroscado lá para avançar. Não tá fácil. O Stein está funcionando muito bem as peças. F6, dama H6, B4.
Aqui se ele parar o próximo, se ele tenta parar o próximo passo das brancas, que seria G5, por exemplo, você vai jogar o quê? E5. Ameaçando mata em 2, né? Ele descobriu o ataque ao H7. Porque aqui, se enfiar o peãozinho aqui, ó, tapa essa casinha do rei, aqui está sendo atacado. G5. F5. Bispo F6, atacou. E esse bispo, ó, olha a dificuldade que as brancas, as negras estão tendo com as casas escuras. Esse bispo negro está muito forte, viu? Não sei não se não valia uma troca de perder qualidade desse bispo por essa torre por esse bispo e um peão, né? Mas mesmo assim fica complicado que esse cavalo também tá entrando aqui. Tá começando a ficar brava a coisa para as negras. Rei F7. E por F5, G por F5. Agora vai, o exército branco vai para vencer. G6. Dama por G6. Se jogasse H por G6, cavalo G5. E não tem jeito, né? Ia abandonar aqui, né? Porque tem um ataque aqui H7. E não tem o rei para onde fugir, né? A branca tá aqui. Não tem casa para ir. Jogou aqui bispo por G7. Dama por H6. Aqui jogasse dama por dama, eu ganhava dama, né? Por isso que ele não jogou. Se eu jogasse dama por G7, ia tomar uma invertida aqui, ia perder a dama. Porque não tem como defender essa coluna aqui, né? Não tem nenhuma peça que possa entrar aqui no meio. Então a dama vai capturar. A torre vai capturar a dama. Esse cavalo pode vir, e o rei vai ter que dar cheque. E o rei não tem muito para onde ir. Vai vir aqui ou aqui. Aqui não pode, porque daí entra o cavalo aqui, daí a casa cai. Ele pode proteger cada um, mas está complicada a partida para ele. Faz jogo que rei H6, bispo por dama, torre F6, torre de HG1, cheque, torre G6, bispo por F5, rei F7, bispo por G6, H por G6, cavalo G5, cheque, rei G8, torre de G1, pronto para quê? Entrar aqui, se entrar uma, ou cai aqui, a torre vai ficar passeando na sétima aí. Aqui, sem dúvida, grande jogo do Steinitz, o pai do xadrez posicional. Lógico, agora nós vamos ver no futuro. É lógico que a teoria mudou, refinou, foi com o uso de computadores e tudo. Lembre-se que naquela época não tinha nada. Mal tinha livro, nem livro tinha nada para estudar. Era complicado, eles são muito importantes para nós, jogadores atuais. Se você pegar a partir de 1876, nós estamos no livro lançado em 2000 e pouco. Porque é uma partida muito interessante que mostra a força da Ruy Lopes. Tá bom, pessoal? Valeu, muito obrigado, até mais. O vídeo ficou um pouquinho comprido, mas foi necessário, porque parar a partida no meio ficava complicado. Tá bom? Valeu, pessoal, até mais, um abraço.